Sejam bem-vindos ao Polaris Podcast. Hoje recebemos o médico, escritor, consultor em saúde e bem-estar e um dos pioneiros em medicina do estilo de vida, Dr. Fábio César dos Santos. Meu nome é André Pastina e comigo estão Conrado Abreu e Rodrigo Rocha. Dr. Fábio, para aquecer, você poderia contar um pouquinho sobre a sua trajetória? Com certeza. Minha trajetória ela é bem interessante, né, na área de saúde, porque eu sou um daqueles estudantes de medicina que fica um pouco revoltado com a inexistência ou a pouca existência de prevenção, tá? Eu fiquei bastante incomodado, principalmente quarto, quinto, sexto ano de medicina, onde a gente começou a perceber que as conexões eram muito fortes para a doença e cada doença tinha uma pílula, tinha um tratamento. Então, isso não foi diferente depois que eu entrei em residência médica, né? Eu queria prevenção, por isso que eu estou nessa área hoje, né, que alguns chamam de medicina do futuro, né, a medicina preventiva, mas a gente tinha lá atrás, durante a faculdade, nos primeiros anos, uma disciplina chamada medicina preventiva, só que ela era muito básica, né? Pra vocês terem uma ideia, durante a faculdade de medicina toda, a gente tem menos de 20 horas de nutrição, né? E nutrição é o maior motivo do nosso adoecimento, né? A nutrição inadequada. Quando a gente fala desnutrição, não é só aquelas pessoas que estão passando fome, estão magras, né? Que a gente já pensa em África, a gente já pensa no subsaariano, né? Não, eu tenho a obesidade como um grande retrato de desnutrição, né? Então, isso me incomodou muito, né, durante a faculdade e residência. E aí fez com que, durante a minha trajetória, né, eu já tivesse sempre os olhos alertas ao que estava acontecendo ao redor do mundo, né? E tinham algumas medicinas que se baseavam em alguns conceitos de medicina oriental e que estavam surgindo, né? Depois que eu fiz residência médica, eu optei por fazer cardiologia, porque cardiologia, os problemas de coração são os que mais matam, né, em todos os locais do mundo, não diferente aqui no Brasil. Então eu fiz cardiologia, mas acabando a cardiologia, eu já tendia a ir para o lado mais preventivo, checar imagem, mas com um olhar no que tinha ao redor do mundo. E tive uma oportunidade de ir para fora, fazer uma pós-graduação pela cardiologia na Duke University. Aí eu fiquei quase 2 anos nos Estados Unidos, fiz um Research Fellowship, mas eu me envolvi demais com uma área que estava crescendo lá, chamada medicina integrativa, né? E a verdadeira medicina integrativa, que o conceito é corpo, mente e espírito, né? Teve a Duke como um dos locais de cimento lá nos Estados Unidos. Óbvio que em outros cantos do mundo, como a Europa, a Ásia, já era praticada essa medicina integrativa, talvez com outros, né? Então, medicina biorreguladora na Europa, por exemplo, a medicina chinesa, a medicina ayurveda, né? Então, daí começou um grande de graduações e pós-graduações. Aí eu fiz um monte de coisa, pessoal. Acabei me envolvendo com a medicina integrativa, com medicina mente-corpo, medicina funcional, medicina do estilo de vida. Fui convidado a montar esse movimento junto com os americanos, né? Eles tinham uma sociedade lá de medicina do estilo de vida, e eu montei uma associação e trouxe para o Brasil há quase 10 anos atrás. A gente fez um barulho acadêmico bastante interessante na época. Teve um evento científico que chegou a levar 1.000 profissionais de saúde de áreas diversas, né? Numa congregação de discutir coisas fundamentais para a saúde, né? Então, são os pilares que a gente chama de medicina do estilo de vida. Então, hoje, mais ou menos essa é a minha trajetória, né, dentro da área da saúde. Hoje eu busco não só tratamento, né, mas eu busco sempre colocar a visão da prevenção para os meus clientes e performance, né? Então, hoje essa tríade de trabalho e as avenidas que eu sigo, né, apesar de cardiologista e nutrólogo de base que sou, eu me guio muito pelos conceitos da medicina funcional, da medicina integrativa e da medicina do estilo de vida, né? E aí é bastante interessante, né, a forma como a gente acaba olhando cada paciente e os resultados que a gente obtém. Acho que é mais ou menos isso, né? Eu não sei se eu pulei muita etapa da minha vida, eu fui direto para a carreira profissional, mas eu acho que é isso. Perfeito, doutor Pedro. Não, tá ótimo. E Fábio, o seguinte, você falou da medicina do estilo de vida, né? E
para mim, ou a minha percepção é de que isso é algo relativamente novo, né? E então você poderia adentrar um pouquinho mais nesse conceito e também dizer como que você se inseriu nesse, né? Você já falou brevemente como você chegou lá, mas a sua participação para fomentar esse conceito na medicina hoje. Como eu disse para vocês, a minha ligação número 1 foi da medicina integrativa, que eu estava na Duke University. E aí foi uma história legal para contar para vocês. Eu estava numa sala magna, ia ter uma reunião, né? Então, aqueles eventos médicos que você sabe que ficam aquelas filas monstruosas para entrar na sala. E a Duke tem um setor de eventos fantástico. E eu estava acompanhando o grupo da cardiologia e as empresas, né, as farmacêuticas estavam ali do lado de fora e sempre oferecendo brindes grandiosos, né, para os médicos naquele momento. E essa sala, que era uma sala que falava sobre doença coronária, puxa, estava super lotada, cheio de brindes do lado de fora para atrair atenção, né? E eu estava numa fila que eu falei, putz, eu vou ficar de pé nessa sala, não tá legal. De repente eu vi uma outra sala que estava ali do lado e que estava falando sobre a aplicabilidade da espiritualidade na evolução de pacientes graves em UTI. Então ali era reza, eram perspectivas, energia positiva jogada naqueles pacientes que não tinham apoios de familiares, e o resultado que isso trazia com score de UTI, né? Score de gravidade de UTI, que tinha um score chamado Apache, né? E aí eu me interessei pelo tema, falei, quer saber de uma coisa? Eu vou pular dessa fila e vou para outra. E era uma sala de medicina integrativa que estava começando lá na Duke, né? Então, eu vi os resultados foram fantásticos, porque aqueles pacientes que recebiam oração, recebiam uma mentalização positiva, mesmo graves, a evolução era melhor que os pacientes que não recebiam, né? Então eu falei, eu quero saber um pouco mais disso, e me envolvi muito com o pessoal da medicina integrativa, e tinham pessoas de cantos diferentes nos Estados Unidos, né? E aí eles falaram, Fábio, não existe só esse grupo, né? Tem um pessoal que também está desenvolvendo um movimento chamado medicina funcional, que eu acho que você vai gostar, que discute muito a funcionalidade do organismo. Então, não só uma coisa de especialidade médica, que era algo que eu já estava buscando, ter uma visão mais geral do indivíduo, né? Essa saúde mais plena, total, né? Que alguns chamam de holístico, mas fica meio místico chamar de holístico, mas acaba sendo. E aí eu fui atrás do grupo da medicina funcional, me juntei ao grupo do Institute for Functional Medicine nos Estados Unidos, fiz todos os módulos neles, né? Me graduei com eles, e aí fiquei amigo de vários. Entre eles tinha um cara chamado David Katz, que o David Katz, ele também participava do movimento de medicina do estilo de vida nos Estados Unidos, né? Que é um movimento que começou a fazer barulho maior depois dos anos 2000. Foi 2006 que eles começaram a conceituar um pouco mais isso. E aí o David Katz, isso estava perto de 2010, mais ou menos, ele falou, Fábio, se junta a gente no movimento internacional e de repente você cria uma semente aí para levar para o Brasil. E nessa época eu sentei no board internacional, nós juntos, né, ele foi o criador, junto com outro cara que é um cientista da National Geographic, um cara chamado Dan Bittner, né? Eles também tinham montado um outro grupo que não era ligado só ao conceito de ensinar profissionais de saúde, mas era levar ao povo a ideia do estilo de vida. Eles montaram um movimento chamado True Health Initiative nessa mesma época, e esse movimento hoje conta com 500 líderes ao redor do mundo. Depois eu falo um pouco mais para vocês sobre isso, mas o David, numa cadeira no board, né, no internacional, foi montado também uma aliança global, e a gente montou uma associação inicial aqui no Brasil, uma associação pequena ligada a eles, começamos a fazer eventos, e o barulho começou a ficar grande nesse sentido, né? Mas sempre levando, tá, o conceito da medicina do estilo de vida, que é trabalhar os pilares, né? Que pilares são esses? Então, olhar a questão da dieta, né, que é alimento e nutrientes, olhar a questão de exercício, né, atividade física, né, no geral, que é exercício e movimento, qualquer movimento vale aqui, pessoal. O conceito de uma normatização do estresse, né, tentar trazer um pouco mais de coxim, mais resiliência para o estresse que todos vivemos, adequar o sono, aí não só em quantidade, mas em qualidade, e aí entra muito um conceito de cronobiologia, que hoje a gente usa muito como biohacking, né, para poder deixar as pessoas viver mais e melhor, e também dos relacionamentos, né?
relacionamentos saudáveis. Na verdade, tem vários e vários estudos que mostram que esse é um dos pontos mais importantes que tem. Então, por exemplo, eu vejo que vocês, no Polaris, vocês são amigos de longa data, né? Só essa amizade para vocês aí está valendo muitos minutos, horas, ou até, vou dizer aqui, dias e anos na vida de vocês, né? Então, é o que essas comunidades mostram, né? Por exemplo, o True Health Initiative, ele a base do True Health Initiative é o projeto Blue Zones. O projeto Blue Zones é a menina dos olhos aí, do Dan Bittner e do David Katz. Os caras do National Geographic pegaram um barquinho, né, e saíram ao redor do mundo para encontrar pontos de mais alta sobrevivência, de maior longevidade. E eles encontraram, né, pontos no planeta que eles são, ao redor deles, tem muita doença, tem muita morbidade, tem muita mortalidade, mas esses locais, eles têm características específicas que dão a esse povo maior longevidade. Então é onde a gente encontra os maiores centenários do mundo. Essas histórias são fantásticas, né? Então, as histórias do pessoal de Okinawa, no Japão, de Loma Linda, na Califórnia, Icaria, na Grécia, Nicoya, na Costa Rica, Sardenha, na Itália, né? Então, são todas regiões que, ao redor, você tem cidades que, às vezes, as pessoas morrem cedo, morrem com doenças, as chamadas doenças crônicas não transmissíveis, né? Que é o grande alvo da medicina do estilo de vida, é tentar combater as doenças crônicas não transmissíveis, levando à prevenção e até mesmo à reversão dessas doenças. A gente percebe que as Blue Zones, pelas características que daqui a pouco eu conto para vocês, essas regiões, elas têm uma longevidade incrível, né? Onde a gente encontra o maior número de centenários no mundo. Então, eu hoje falo para vocês aqui de coração aberto, né? As pessoas às vezes me perguntam, né? Qual que é a sua área? Eu falo, sou cardiologista e nutrólogo de formação, mas eu sou médico de estilo de vida funcional, integrativo, de coração, né? Então, eu acho, cara, esse é o futuro da medicina, e é um futuro que a gente já viu, porque eu tenho a oportunidade de ter pacientes como vocês, jovens, e que são, na maioria, saudáveis, mas estão buscando caminhos para viver melhor, né? Viver mais e viver melhor. Um mundo confuso como o nosso é o caminho. E doutor Fábio, é muito interessante você falar isso, porque hoje mesmo eu estava lendo um estudo da Kantar e até da Accenture também relacionado a estilos de vida agora durante a pandemia ou pós-pandemia, até e ligado à saúde também. E muito se fala da questão da saúde, aliás, da casa como um hub para a saúde. E tudo que você falou da questão da alimentação, do exercício, do relacionamento, do estresse, tudo pensando, querendo ou não, tá dentro da casa, né? E eu acho que o grande, a questão do crônico que você falou como é que você consegue controlar isso, né? Com o ser humano dentro da casa. E a casa acaba realmente virando esse hub para você controlar toda essa questão da qualidade de vida e longevidade das pessoas, né? É uma ótima colocação a tua, né? A gente percebeu, quando começou a pandemia, né? Aí muitas vozes vieram e falaram, bom, vai ser um tempo ótimo para reflexão, para introspecção e para mudança, né? Mas tantas outras vozes falaram, não, o homem só vai piorar, né? Frente a uma situação como essa, o negócio vai ficar caótico. Então, na verdade, você bota fogo na história quando você apresenta um problema global, né, dessa magnitude, e também, né, com a questão do isolamento. A palavra isolamento foi péssima, tá? Você isolar as pessoas é igual você adoecer as pessoas, né? Eu, particularmente, a gente nesse grupo, True Health Initiative, a gente seguiu muito a voz do David Katz, tá? Eu conversei muito com ele no começo da pandemia, né? E ele, inclusive, foi contrário, né? Não está sendo político, mas ele foi contrário à questão de isolamento, assim como eu também fui contrário à palavra isolamento. Uma coisa é você detectar os problemas e aí sim você afastar, né? E detectar, né? Detectar doença mesmo, tal. Mas as pessoas dentro de casa, elas mais adoeceram do que elas ficaram saudáveis, né? Então, no final das contas,
A gente viu que teve um movimento grande de atividade física dentro de casa no começo, mas as pessoas se perderam depois. E a gente sabe que, na maioria das casas, isso não funciona, tá? É legal, é uma iniciativa bacana, né, fazer online, mas assim, você fazer presencial, você ter um engajamento naquele grupo, tá? Então, a gente sabe que o relacionamento ele é um dos pontos, um dos pilares fundamentais dessa história. As pessoas elas já vinham, né, quando você olha os pilares principais ligados ao estilo de vida, algumas coisas vinham melhorando. Por exemplo, a atividade física no mundo vinha melhorando. A questão de tabaco, álcool também vinha melhorando. Agora, quando você pega a questão alimentar ela estava péssima no mundo inteiro. E você pega dados americanos, por exemplo, a alimentação nas últimas décadas só piorou para qualquer idade e pior ainda foi para as crianças, tá? Com muitos processados e ultraprocessados, então a facilidade da comida em casa. Então, o que a gente percebeu na pandemia é que mais casas, tá, acabaram pedindo alimentos mais rápidos que eram entregues em casa, então aí tem muita coisa processada e ultraprocessada. Alguns domicílios que as pessoas sabem cozinhar ou gostaram de explorar, às vezes até se beneficiaram aí, mas a grande maioria piorou em atividade física, as pessoas engordaram, tá? Então tem vários índices que mostram isso. Em relação ao aumento de ansiedade, é uma relação direta, né? Direta e indireta de aumento das compulsões e dos impulsos, né? Então as pessoas acabam fumando mais, as pessoas acabam bebendo mais, né? Eu acho que nunca se vendeu tanto álcool como nessa época, né? Acho que os caras estão dando risada à toa, quem está vendendo bebida, né? E drogas, de uma forma geral, né? Mais medicamentos, né? Então, tem um dado bastante interessante, vocês já devem conhecer esse dado, né? Porque eu vi que uma das pessoas que vocês entrevistaram foi a Isabela, né? Que é jornalista e fala muito de estresse, de burnout. A Isabela é uma amiga de longa data aí, também já fiz alguns eventos com ela, e esse da doença mental era marcado para depressão em 2020, antes de saber, né, nada dessa história de pandemia, era para a depressão assumir primeiro lugar em vários cantos do mundo como um problema mais debilitante, né? O cara que falou isso, ele já tinha uma bola de cristal, fez aí as projeções dele e viu que tinha o coronavírus, né? Então as pessoas ficaram completamente descontroladas. Então a ansiedade explodiu, depressão explodiu, vários comportamentos, neurocomportamentos abalados, né? E as pessoas buscam mais drogas com isso, né? Então mais antidepressivos, mais ansiolíticos e outras drogas de abuso. Então realmente assim é um cenário difícil, mas é um cenário necessário, né? Eu acho que a educação, né, então o que vocês fazem pelo país, levando essa voz, né, de várias pessoas para trazer um pouco de conhecimento em áreas diferentes, leva inclusive mais resiliência para as pessoas, né, para que elas possam conviver, combater esse estresse. Eu voto muito por esse modelo, sabe? Hoje não existe um futuro da saúde sem uma educação muito forte para a população, né? Então é um dos conceitos legais que a gente coloca também, né, na visão da medicina do estilo de vida, que é empoderar o paciente, né, e apresentar para ele. Tem um artigo do New England Journal of Medicine, de 1977, de um cara chamado Moser, e o cara fala o seguinte: você tem que empoderar o paciente mostrando as maravilhas que a medicina pode fazer, mas também mostrando as nossas falhas, as nossas vulnerabilidades. E aí você tem que preparar ele para ele tentar cuidar do próprio bem-estar, né? Então essa é uma das lutas nossas do dia a dia. Bacana. E, Dr. Fábio, você poderia falar um pouquinho do seu livro, o Manual do Estilo de Vida, e já emendando, você falar dos 4 P's, né, do estilo de vida, da medicina do estilo de vida. Quais são esses 4 P's? Não, legal. Falo com prazer para você. O meu livro, né, ele surgiu justamente depois de ter trazido esse movimento para o Brasil. Eu quis contar um pouco da história dessa minha jornada de mudança, de uma mais dentro da caixa para uma medicina em que eu me permiti olhar fora da caixa, que nós, como médicos tradicionais, nós estávamos realmente deixando de lado uma das coisas mais importantes que tem, tá? Que é
até a visão do próprio paciente, tá? Então tem a ver com um dos P's dessa história, que é o participativo. E isso é legal, né? Porque, por exemplo, você pega uma das coisas que funciona pra caramba na medicina, que é o efeito placebo, tá? O efeito placebo, o contrário a ele, que é o efeito nocebo, né? O efeito que ele tem, ele é praticamente... A gente não usa isso, tá? Mas isso tem relevância, tem relevância em várias e várias doenças, né? Você, por exemplo, pode diminuir carga de drogas dos pacientes progressivamente usando o efeito placebo. Enfim, N coisas podem ser feitas. Então, quando você olha um pouco fora da caixa, você começa a... Foi daí que surgiu o livro, né? E eu optei por colocar, ele chama Manual do Estilo de Vida, 30 doses saudáveis sem efeitos colaterais, porque eu escrevi em 30 capítulos, né? Então, cada capítulo é como se fosse uma consulta longa minha falando de um tema específico. Então, é muito legal para levar a educação. E num desses capítulos eu falo da medicina dos 4 P's, né? Tem uma palestra que eu gosto muito, né, de mostrar que nesse tempo, né, do 5G, a gente tem a medicina dos 4 P's, né? Então, a gente faz um pouco o contraste do que é o mais interessante na medicina, que é o high-tech e o high-touch, né? Eu devo aceitar a tecnologia, mas eu tenho que ter o toque humano de uma forma muito legal, mesmo que seja por teleatendimento. Mas eu posso penetrar na tela e tocar você do outro lado, né? Então isso não pode perder. Os 4 P's, hoje eles surgiram na medicina, né? Surgiu ali com os grupos, principalmente ligados na Califórnia, Vale do Silício e tal, e alguns grupos que estão ligados a conceitos como medicina da imortalidade, onde tem o um médico chamado Terry Grossman, que, aliás, tem um livro muito legal chamado A Medicina da Imortalidade, e começou a colocar um pouco de genética na história. Então, o primeiro P que surgiu foi o personalizado, né? Então, a gente pode transformar essa medicina numa medicina mais personalizada. Mas os outros 3 P's, eles têm uma importância tão grande ou maior até do que o personalizado, tá? Que é o personalizado genético, né? Eu diria que prevenção, tudo que eu puder fazer como prevenção, como melhor forma de tratamento, eu vou estar cuidando mais desse indivíduo, né? E aí vai desde esses pilares da medicina de vida, como tantas outras condutas, como o poder dos 9, por exemplo, daqui a pouquinho desses 9 pontos, mas a prevenção é o ponto, acho que inicial dessa história. O segundo P é o preditivo. Tudo que eu puder fazer para olhar com uma lente de aumento, olhar com um binóculo, o que pode acontecer com você lá no futuro, eu vou ajudar demais na minha relação contigo e no teu futuro entre saúde e adoecimento. Então aqui entram exames genéticos, hoje pode fazer testes como microbioma, por exemplo, para ver os bichinhos que estão dentro de vocês. Cada microflora diferente pode levar a uma rota de diferente. O terceiro P é o P do participativo. Tá? Então, cada consulta minha, eu tento fazer com os pacientes algo conjunto, né? Um aprendizado, onde eu mostro se esse indivíduo que estiver passando comigo, ele não participar da história ativamente, principalmente nos pilares básicos, o resultado vai ser pífio. A gente ainda buscando consultório, por exemplo, eu quero emagrecer, preciso emagrecer 15 quilos, né? Na pandemia engordei. Eu tive casos de pessoas engordando mais de 40 quilos na pandemia, pessoal, tá? Caramba! E em busca do peso, às vezes, né? Mas é legal também quando você vê, às vezes, caras que ganharam esse tipo de peso, quando você fala qual que é, tem uma pergunta que eu faço durante a minha consulta, né? Por vezes, eu falo assim, ó, se eu pudesse ter uma varinha mágica aqui, te concedendo um pedido, o que você pediria para mim? Você imagina que um cara que engordou 40 quilos, né? Ele vai virar para você e vai falar, eu quero perder 40 quilos, eu quero perder peso, né? De repente, esse cara te surpreende, ele fala, eu estou buscando saúde, né? Eu queria ter mais saúde física, mais energia, mais disposição, né? Aí é a grandeza e a beleza da história, porque as pessoas estão começando a perceber que não é só
o externo, não é só a carroceria, né? Se a gente não melhorar lá dentro, né? Então, esse conceito dos 4Ps é fantástico, tá? E eu me orgulho muito de batalhar por isso, palestrar bastante em cima disso, e acho que esse é um conceito que combina muito com essa geração de alta tecnologia, né? Que vai entender os 4Ps de uma forma melhor, querem participar, querem usar a tecnologia do lado, sabe? Querem fazer um biohack da vida, né? Que fala-se muito de biohack, né? Isso nada mais é do que você melhorar performance, saúde, bem-estar, usando tecnologia de ponta, mas com grande conhecimento da fisiologia humana e de nutrição, né? Então, quando você tem esses conhecimentos, né? E eu procuro dizer que é como se tivesse um grande baralho nas mãos, né? Todas essas graduações e pós-graduações que eu me permiti fazer e tive possibilidade de fazer, hoje eu considero que é como se eu tivesse um baralho, talvez para o Rocha eu tenho que jogar uma carta, para o Conrado eu tenho que jogar outra, e para o André outra completamente diferente, né? Porque as necessidades de vocês, no que eu chamo hoje de árvorezinha funcional do seu organismo, né? Eu vou olhar você como se fosse uma árvore, que essa árvore tem diversos departamentos nela. Às vezes você está preocupado só com uma folha que está amarelando ou já caiu da árvore. Mas se eu não olhar galho, tronco, raiz, terreno onde essa árvore está e tratar o todo, eu não consigo ajudar essa parte. Então, vamos voltar aquele cara que está 40 quilos a mais, ele perde os 40 quilos, mas daqui a pouco ele acha de volta, tá? Agora, se ele ganhar percepção da melhora física, mental dele, do propósito, de performance, de produtividade, esse cara, ele possivelmente ele pode até voltar, mas com menos facilidade, né? Se não tiver propósito, ele come de novo, relaxa de novo e engorda novamente. Bom, achei curioso você falar isso, porque tem tudo a ver com o que eu queria te perguntar agora. E o que eu vou te perguntar não tem embasamento científico nenhum, mas me parece que é muito mais fácil para as pessoas fazerem as coisas que fazem mal para elas do que as coisas que fazem bem, né? No dia a dia, a gente vê o esforço, que a força de vontade que as pessoas precisam ou para comer melhor ou para fazer exercício, e isso tem muito a ver com essa questão da responsabilidade que você falou, da gente entender, né, de fato aquilo que é bom para a gente. Nessa sua trajetória, em algum momento você se deparou com isso, de repente a necessidade de estudar ou o cérebro, ou o porquê que o ser humano tem algumas compulsões que acaba levando ele para o caminho completamente contrário à sobrevivência até mesmo? É muito interessante você falar isso. Chegou um ponto da minha trajetória. Olha, se eu estiver dando respostas muito longas, vocês me cortem aí, tá? De repente eu começo a falar, me empolgo e vou embora, né? Não, tá ótimo. Mas assim, eu na minha trajetória, teve alguns momentos que eu falei, puxa, até entrei num conflito enorme, né? Eu falei, nossa, eu sou cardiologista de base, mas o que eu mais estudo hoje em dia é cérebro, né? Então assim, eu me apaixonei por algumas teorias, né? Então, teorias de envelhecimento celular, teorias do envelhecimento mitocondrial, a questão genética, quando a gente fala de telômeros, né? Que foi até prêmio Nobel de Medicina em 2009, né? Entendimento, né? Da nossa finitude e o que a gente poderia fazer para fazer uma gestão, né? Gerir bem esse envelhecimento, sabendo que genética é importante, sim, tá? Então aí entra a questão dos telômeros, dos nossos reloginhos biológicos, que eles têm um tempo pré-determinado, tá? Tem caras que acreditam que a gente tem um tempo pré-determinado para viver 120 a 150 anos. A Jeanne Calment, que mais viveu, já ultrapassou 120, né? Mas acredita-se que nas próximas décadas a gente vai ter gente ultrapassando os 125 anos aí, ganhando da Jeanne Calment, que é essa francesa que viveu mais até hoje, né? Acredita-se que até tem a gente que tenha vivido mais do que isso, não tenha registro, tá? Mas, então existem essas pegadinhas da medicina personalizada, com genética, que fala, se a gente puder trabalhar ali para diminuir a velocidade do envelhecimento, né, desses nossos telômeros, né? Então, que é como se fosse imagina um cordão de sapato, né, do seu tênis,
aquela pontinha final que existe um plástico ao redor, aquilo seria o telômero, né? E quando chegasse a um determinado ponto de replicações celulares, tá? Você ia parar de fazer replicações celulares, que essa é uma das teorias mais aceitas do envelhecimento celular, e aí esse envelhecimento programado, ele ia dar um clique e você começava a diminuir o teu telômero, né? Então, com isso, você ia perder sua vida. Então, hoje, tem vários testes, eu tenho contato com alguns grupos de fora, que os caras estão fazendo alguns testes para ver essa questão de telômero, a enzima chamada telomerase, e tentar entender como a gente pode fazer para conter o envelhecimento. Mas eu, às vezes, brinco também e digo o seguinte, né? A melhor forma de você fazer um anti-envelhecimento é morrer cedo, né? Se você morrer cedo, aí você não vai ter problema do envelhecimento, né? E envelhecendo, né, pessoal? Vocês sabem muito bem, vocês já devem hoje, mesmo novos aí, se pegarem e falar, putz, de vez em quando dá umas falhinhas no meu cérebro aqui. Então, essa questão que vocês falaram do cérebro, tá? Ele é bem capciosa, porque assim, a gente vai evoluindo, mas com a evolução chegam muitos conhecimentos. Eu, por exemplo, sou um cara louco por conhecimento, adoro fazer essa super absorção, só que isso, assim, invariavelmente está ligado com aumento de estresse e aumento de ansiedade, tá? Então, se você não modular bem essa questão, né, não modular teu estresse, uma outra coisa que eu costumo dizer, palestro todo mundo sobre isso, é que o ansioso de hoje, ele é o depressivo de amanhã e ele é o demente do futuro, tá? Por quê? Vários estudos mostram que você aumenta as citocinas inflamatórias, né? Marcadores como interleucina 6, fator de necrose tumoral, esses nomes, esses palavrões aí, eles significam que o ansioso está queimando o tecido cerebral. Então, aqueles neurônios que estavam comunicando normalmente, de repente eles começam a comunicar numa velocidade maior, começam a ter alguns cliques de erros, de repente essa velocidade começa a ficar reduzida, você começa a ficar hipoativo, mais depressivo, e lá na frente isso pode significar menor conexão neuronal e significar uma demência, né? Então aí a gente pega, nessa pergunta que você fez, uma conexão com toda essa trajetória do que eu faço. Hoje tem muitos pacientes que a medicina olha para eles e fala, não, fica tranquilo, né? Apesar do teu envelhecimento, você está ótimo, né? Mas bateu assim, papos às vezes de 10, 15 minutos com o paciente, já dá um tapinha nas costas e fala que ele está ótimo, né? Mas esse cara, ele está numa zona cinza, intermediária, entre o não percebo que ele tem um déficit cognitivo, né, progressivo, e o Alzheimer, por exemplo, tá? Demora muitos anos para você clinicamente se manifestar Alzheimer. Mas nós todos, né, hoje por imagens cerebrais, a gente já vê algumas alterações de substância branca no cérebro. Se eu fizer uma ressonância magnética em você, em qualquer um de vocês, qualquer um dos ouvintes aqui, tá, que tiver perto dos seus 40 anos de idade, vocês vão se defrontar com um laudo lá de alterações em substância branca do cérebro, que podem ser alterações da glia, né? A glia, né, as células gliais, elas são como se fosse o caldo de uma sopa de letrinhas, tá? Em que as letrinhas são os neurônios. E os neurônios estão se comunicando ali. Mas esse caldo, pessoal, é muito importante. E é esse território que sofre muita agressão. E aí leva a processos inflamatórios do teu cérebro, leva a déficit de oxigênio do teu cérebro, leva a processos de oxidação do teu cérebro, de inflamação. E todas essas reações que eu estou falando para vocês, não é que elas são nocivas, elas são super importantes, tá? A gente oxida e a gente inflama para poder sobreviver mais. Só que se você não tiver uma modulação do teu processo oxidativo, do teu processo inflamatório, o teu envelhecimento é o corpo todo. O teu neuroenvelhecimento é acelerado, né? Então, olha que louco, né? Nessa pergunta que vocês me fizeram, né? A evolução do homem pode trazer a própria involução, né? Porque ele está atacando o próprio cérebro. Aqui, cérebro, a gente está para citar, né? Que é uma mínima parte do seu corpo, né? E ocupa, gasta 20% a 30% da energia dele, né? Então a gente tem que valorizar demais o que está acontecendo nessa maquininha pensante, que consome grande parte do carboidrato aí que você ingere, né? Por isso que começaram a surgir. Será que a gente deve, para melhorar a neuroplasticidade, a gente tem que fazer algumas coisas? Aí pintou jejum intermitente, dieta cetogênica, né? Uso de antioxidantes,
uso de ativadores das mitocôndrias, que são as unidades onde forma energia no cérebro. Então, eu sou apaixonadérrimo por isso, estudo muito essa questão de plasticidade cerebral, e hoje era uma coisa que não acreditava-se, né? Lá no passado eu aprendi, enquanto estudante de medicina, que o neurônio morreu, ele morreu, né? E aquele serviço que o neurônio prestava, ele não existe mais. Hoje a gente sabe que existe sim uma neuroplasticidade. Então, assim, tá? Não estou desejando mal a nenhum de vocês três, mas se um de vocês três morre, os outros dois assumem o serviço do outro e dão conta da história, tá? Então, o teu corpo é capaz de dar conta se você souber se cuidar, tá? Mas para isso tem que cuidar desses que eu chamo de passos modificáveis do teu envelhecimento. E doutor Fábio, você falou muito sobre a questão da inflamação, né? E eu acho que é muito importante a gente entrar nesse tópico, que é a questão da flora intestinal, né? Do estômago. Todo mundo fala que é o novo cérebro e tudo mais. E ele é tão importante quanto que ele pode causar várias doenças, né? Como é que você vê isso? Porque isso eu acho que a gente tem se aprofundado tanto e está direcionando tanto agora a medicina para isso, né? Que eu acho que é uma grande revolução, né? Não, isso é fundamental, né? Tem um cara chamado Michael Gershon, que o Michael Gershon, ele escreveu um livro, inclusive, chamado Segundo Cérebro, como você citou, né? E ele, de origem, um médico gastro, né? Apresentando isso nos congressos clássicos de gastroenterologia, esse cara quase foi preso lá atrás, chamando o intestino, que não é um lugar nada charmoso e elegante, né? Comparado com o cérebro, com o coração. Você fala que o cérebro tem os pensamentos e que o teu coração é cheio de amor. Você vai pensar aquele intestino cheio de cocô, o cara agora chama de segundo cérebro, né? Que cara que é esse? Cara tá louco. E hoje é capa da Nature, é capa da Science, né? Então, assim, tem uma grande ligação, tá? Vejam bem, vocês estão nos escutando aqui. O que está acontecendo, quando a gente fala intestino segundo cérebro, vão entender que o tubo digestivo todo é importante. Então, é boca, ânus, tá? Cada segmento ali vai ter o seu papel na história. Mas é no intestino que muitas das reações, né, e das secreções e das absorções vão ocorrer. Por isso que é tão importante e relevante. Bom, importâncias nessa história, né? Grande parte do nosso adoecimento vem pela nossa boca, é o que a gente come, tá? Então, esse comportamento alimentar, de acordo com o que você... Cada garfada que você dá é uma garfada ou anti-inflamatória ou inflamatória. Não tem neutralidade aí, tá? Então, você vai ter carga maior de antioxidantes ou carga maior de oxidantes, levando a desequilíbrios do teu corpo. Lembrar que, assim, por que o Gershon chamou, né, o intestino de segundo cérebro? Porque ali tem um neurotransmissor chamado serotonina, né, que hoje uma das drogas mais usadas são os antidepressivos que inibem a recaptação de serotonina. Então, ele tende a manter mais serotonina conectada nos teus receptores, né? E não forma mais serotonina, né? Quem forma mais é um bom intestino. Mas essas drogas seguram mais a serotonina no seu organismo. Então, ele mostrou que é no intestino que esse processo ocorre. Você tem aminoácidos que você absorve, então você vai absorver o triptofano vai ser transformado em uma substância chamada 5-HTP, que é o 5-hidroxitriptofano, e no próximo passo bioquímico, dependendo de um equilíbrio bioquímico de vitaminas, minerais, antioxidantes no seu organismo, o 5-HTP vai transformar serotonina, que é o neurotransmissor que te dá bem-estar, tá? E hoje tem grande relevância no papel de ansiedade e depressão. E a serotonina depois sofre uma outra reação bioquímica e forma uma substância que vocês conhecem bem na hora de dormir, chamada melatonina. Então, com isso eu quero dizer que se o intestino, em primeiro lugar, estiver bem equilibrado, você pode ter mais bem-estar e você pode dormir melhor, tá? Então, nessa modulação do cérebro, que a gente já sabia que o cérebro conversava com o intestino, e hoje a gente sabe que o intestino conversa bastante com o cérebro, até em mais vias do que o outro caminho, tá? Então, primeiro ponto. Segundo ponto que eu gosto de falar muito para os meus pacientes é que na mucosa intestinal você tem
quase 80% da tua resposta inflamatória nasce de lá, tá? Então é como se fosse, vamos imaginar que as polícias estão distribuídas aí por São Paulo, tá? Mas em determinadas regiões mais perigosas tem mais postos policiais. Então esses postos policiais têm um enorme número no seu intestino. Por que isso, Fábio? Porque é ali que você está sofrendo grande agressão. Então assim, se eu tiver um descontrole ali, talvez a minha reatividade inflamatória vai ser muito maior. Não só inflamação, né? Mas inflamação, alergias, imunidade, doenças autoimunes começando ali, tá? E ó, não me entendam inflamação como algo ruim, tá? Como eu disse, a gente oxida e a gente inflama para poder sobreviver. Se você não inflamasse todos os dias, estaria morto, tá? Mas o importante é que você inflame, por exemplo, coronavírus. Você vai inflamar para o teu corpo defendê-lo. Se você hiperinflamar, você pode morrer, que é o que tem acontecido, tá? E o maior vilão da história não é nem inflamação aguda, porque teu corpo, se for saudável, teoricamente ele consegue conter uma inflamação aguda de alto grau. O problema é a inflamação crônica de baixo grau. E nesses casos de doenças crônicas ocultas, você tem inflamação de baixo grau, que a gente consegue medir no consultório através de algumas provas. E pela tua história clínica mesmo, dá pra gente perceber que tem grau. E essa inflamação de baixo grau, ela se conecta a doenças crônicas não transmissíveis, que são as que mais matam, tá? Com os cânceres, com doença cardíaca, que é que mais mata, com doenças degenerativas do teu cérebro, com as doenças osteoarticulares, tá? E essas doenças, em vários cantos do mundo, representam mais de 60% da mortalidade, tá? Da morbimortalidade, a capacidade de fazer doença e de matar pela doença, né? Então, assim, hoje a gente sabe que esses cuidados de prevenção, de estilo de vida, eles podem prevenir até 80%. Tiveram estudos, tem um estudo do EPIC, que mostrou prevenção de até 80% com mudanças de hábitos, tá? Em várias dessas doenças. E outra coisa que eu acho linda, tá? No caminho da prevenção, a gente encontra a reversão. Às vezes eu estou tentando prevenir uma doença cardíaca aí que tem um montão na sua família, e a gente reverte um diabetes ou um pré-diabetes e você não é mais. Ah, Fábio, diabetes pode reverter? Sim, pode reverter sim. E essa questão da microflora que você falou, a gente está evoluindo muito nesse aspecto. Porque assim, hoje já se sabe em pesquisas científicas, se eu tirar o cocô de um rato gordo e trocar pelo cocô de um rato magro, tá? Eu tiro o cocô de um e o cocô do outro. E aí eu trato esse cocô e só separo as bactérias. E agora eu injeto, tá? O cocô do gordo no magro, o cocô do magro no gordo, tá? O que acontece? O gordo emagrece e o magro engorda, tá? O que eu estou querendo dizer para vocês, né? Nós iremos futuramente comer o cocô dos nossos amigos saudáveis, tá? Então, transplante fecal é uma coisa que já existe como terapêutica médica, tá? Então, assim, aqui é uma forma da gente brincar, né? Mas isso é bem real. Então, assim, importante a gente inflamar, mas importante a inflamação. Legal. E, doutor Fábio, você estava comentando aí, né, da importância da alimentação e tudo mais. Imagino que ter escolhas alimentares mais saudáveis, né, seja fundamental nesse processo. O papel da suplementação alimentar nessa história, assim, todo mundo precisa, nem sempre é necessário, como que é? Eu dei uma palestra sobre micronutrientes há pouco tempo atrás, né? E legal que nessa palestra, né, eu estava falando exatamente sobre alguns trabalhos que mostram sobre vários desses micronutrientes, né? Macronutrientes, então a gente está falando de carboidrato, de gordura e de proteína, tá? Então se você comer de uma forma saudável, equilibrada, possivelmente você vai ter. Hoje, a nossa bandeira, tá, para uma vida mais longa e mais saudável é comida de verdade. Então aí a gente já deixa de fora processados e ultraprocessados em grande parte, menor quantidade, então restrição calórica já foi demonstrado que faz todas as espécies que foram submetidas em pesquisas a viver mais e melhor, tá? Então comer menos, olha para o teu prato e fala, será que posso comer um pouquinho menos? Já é uma restrição calórica, os estudos em si falam ao redor de 30% da redução do que você come hoje para poder viver mais, e a fala com mais vegetais, né? Predominantemente vegetais. Então comida de verdade,
menor quantidade com muitos vegetais. Tem um estudo que acabou de sair, que fez barulho na imprensa há poucos dias atrás, falando que um hot dog por dia tira 36 minutos da sua vida, né? No fundo, é que dá notícia na imprensa isso. Mas a ideia do estudo foi analisar 5.800 alimentos, e aí eles viram o quê? Eles viram a mensagem principal do estudo. Se você reduzir 10% dos produtos animais e processados que você usa durante o seu dia, tá? E trocar por 10% de vegetais, você ganha 48 minutos, tá? Então você vai ganhar, em 30 anos você acaba ganhando 1 ano. E o estudo das suplementações tem estudos bastante controversos, né? Tem estudos que mostram desde que, parece que não representou nenhuma melhora ou combate nas doenças, tá? Mas tem vários outros estudos, tá? Que eu sou mais dessa ala, que olha e entende o seguinte: bom é diferente do ótimo, tá? E a nossa capacidade orgânica de absorção de nutrientes e a oferta de nutrientes nesse mundo poluído, contaminado e com escolhas inadequadas, tá? É quase certa que você vai ter algum problema em necessidade, principalmente de micronutrientes. E quando eu falo em micronutrientes, eu estou falando de principalmente 4 tipos aqui, tá? Eu estou falando das vitaminas lipossolúveis, que é vitamina A, D, E e K. Eu estou falando das outras vitaminas, que são as hidrossolúveis, né? Então aqui principalmente a família do complexo B, que para o cérebro principalmente é ótimo, e a vitamina C, tá? E dos minerais, eu vou ter os macrominerais e os minerais traço, né? Então os macrominerais são aqueles que a gente precisa em maior quantidade, os minerais traços são aqueles que a gente precisa em ínfimas quantidades. Mas o equilíbrio desses caras todos nos alimentos hoje está muito baixo. Então, assim, você precisa ter uma variedade alimentar muito grande. Alguém que está sentado na minha frente está dizendo, hoje, por exemplo, eu atendi um paciente que ele falou que ele é seletivo e ele tem um paladar infantil. Ele come só coisas bem básicas, ele odeia frutas, verduras, legumes. Bom, não tenho dúvida nenhuma que ele tem uma deficiência de micronutrientes, tá? E no fundo, quem sou eu para dizer isso, né? Porque tem alguns caras que são os pioneiros aí de antioxidantes, que ajudaram nos movimentos, por exemplo, de medicina funcional. Tem um cara que é na verdade, um pai bioquímico para mim aí, um americano, que é o Jeffrey Bland, né? Que tem um livro muito legal, que é The Disease Delusion, né? Essa desilusão, né? A gente quebrar um pouco o conceito da doença, né? Mostrar um pouco mais do parâmetro da saúde. É um dos maiores defensores de suplementação vitamínica e mineral, micronutrientes principalmente na pauta antioxidantes, tá? Então, assim, eu acho super válido a gente usar isso como armamentário. E doutor, eu sei que você comentou sobre biohacking, né? Você poderia falar um pouco do que você recomenda aí sobre biohacking, ou que você até aplica em você, que você acha que seria legal para as pessoas conhecerem? Legal. Como eu falei, né? Então, é tudo aí que você puder usar, tecnologia, ciência, né? De ponta, de evidência, com grande conhecimento de nutrição e de fisiologia humana, né? Quando eu falo de biohacking, eu falo que o básico é a gente pensar nos elementos da nossa vida, tá? Então, assim, quando a gente fala dos elementos da vida, normalmente as pessoas vão pensar no que elas comem, tá? Vão pensar em água também, né? Então, assim, hoje a gente está começando a estudar muito mais toda essa ciência, até como médicos, né? Nas últimas décadas, os médicos se preocupando mais com os alimentos, fontes alimentares são mais ricas em micronutrientes, em fitoquímicos, né? Então, que sejam eles ricos em densidade nutricional e pobres em densidade calórica. Essa é a grande pegada inicial, tá? Então, assim, comer vegetais é uma coisa importantíssima, e a busca dos orgânicos crescendo cada vez mais para não trazer junto uma contaminação que pode ser deletéria para você, tá? Então esse é um hack legal nesse lado. A questão de você utilizar também no aspecto alimentação ainda, e depois eu vou para os outros campos, tá? A questão do jejum intermitente, hoje, tem grupos ao redor do mundo estudando muito, mas tem um grupo especificamente lá em San Diego, que faz um belo trabalho, que é coordenado pelo Dr. Longo, né? E ele faz um belo trabalho mostrando que 12 horas, tá, já são suficientes
12 horas entre uma refeição e a outra, normalmente os extremos, né? Então você vai pegar entre o jantar e o café da manhã, mas isso pode ser aumentado de acordo com cada organismo. A gente tem pacientes aqui que fazem jejuns de 24 horas, porque eles se sentem melhor e os exames mostram melhor. Não que isso seja o melhor para todos, tá? Mas assim, hoje eu posso afirmar para vocês que aquelas pessoas que ficam 12 horas de distância entre o jantar e o café da manhã, ou um lanche no meio da manhã, eles vão se beneficiar mais. Porque eles dão um tempo melhor para esse processamento todo digestivo, que foi uma das perguntas anteriores de vocês, tá? Também se mostrou que o uso de gorduras mais saudáveis, né? E aí a gente entra especificamente em alguns ácidos graxos, né? E aí o grupo que teve um auxílio tremendo, né, do Dave Asprey, lá nos Estados Unidos, tá? Estudou muito isso, principalmente o ácido caprílico, né, que é o C8, e a importância que tem disso para o teu cérebro, né, como fonte de energia. Então, tentar fazer um shift. É como se você chegasse no teu cérebro e falasse: ei, eu vou fazer o seguinte, vou comer menos açúcar, que você está viciado em açúcar, e agora eu vou te dar uma forma que você não sabe, mas você pode utilizar como fonte de energia também, tá? E eles começaram a ver que isso, na prática, trouxe benefício em doenças que têm problemas de cognição, problemas neurológicos graves, como convulsões em crianças, né? Então, é um outro hack bastante interessante, tá? Então, alimento é super legal nisso. Água, olha, tem vários grupos que vêm estudando água. A gente está, nesse momento, envolto num processo que está começando a nascer agora aqui em São Paulo, um grupo de ciência e saúde, né, que vem envelopado num formato de clínica, tá? Mas vai mexer com nutrição, vai mexer com outras coisas também, tá? E um dos grandes interesses do grupo é a água, tá? Porque a água, o conceito de uma água pura, uma água limpa, uma água que não está contaminada, esse é só um dos capítulos, né? Então, você poder entender melhor a questão do pH da água, se acreditar na estrutura da água, né? Porque a gente fala de água estruturada. Então, tem muito para evoluir nisso aí ainda. E, com certeza, vocês vão conversar com caras fantásticos aí que talvez conheçam até melhor do que eu nesse outro elemento da natureza, tá? Então, a água aí com uma participação importante. Luz vem sendo cada vez mais usada, né? Então, a luz ela era usada de uma forma muito pobre no passado, né? Era aquela luzinha no infravermelho no fisioterapeuta quando você tinha uma lesão, e hoje você tem câmeras de luz, né, que podem ser usadas, o laser, né, nas suas ondas mais variadas, com aplicações diversas em saúde, tá? Desde processos inflamatórios até processos de envelhecimento, tá? Que é uma outra coisa absolutamente importante. O ar, né, contando nas partículas também que nós respiramos, né, é possível. Então a gente usa hoje um device, que é um device que começa a ser usado em cantos diferentes do mundo, para você usar na forma de um delivery de um oxigênio mais estruturado também, para ajudar nos seus processos energéticos, né? As tuas mitocôndrias produtoras de energia agradecem, né, quando você faz isso. E uma outra questão fundamental aí é o eletromagnetismo, né? Então a gente tem uma conexão muito grande com a Terra, mas o homem foi perdendo, né, essa conexão. Estão vivendo cada vez mais com asfalto, vivendo em grandes edifícios, sola de borracha, né? Então a gente não aterra mais. Então existem devices hoje que trazem um pouco o conceito do eletromagnetismo, né, em impulsos. Então, colchões que podem trazer isso, mas assim, não digo um colchão domiciliar só, mas assim, colchões terapêuticos, mantas terapêuticas usadas dentro de clínicas com essa função. Então, tudo isso faz parte de biohackings em segmentos diferentes. Agora, você, por exemplo, ter higiene de sono, em que você prepara o teu quarto para dormir, tá? Com uma temperatura ideal, que você vai, de repente, usar uma erva no formato de uma infusão, você vai usar um aminoácido antes de deitar, como um GABA, por exemplo, magnésio, tá? Você pode usar hoje, o canabidiol vem crescendo muito, você pode usar um canabidiol. Nós estamos usando várias coisas que podem melhorar a tua questão de sono, a tua questão de inflamação, a tua questão de energia, né? Então, tudo isso vem sendo usado. E eu só esqueci de falar uma coisa para vocês, né, que hoje talvez seja um dos hackings que mais chamem a atenção,
porque não é uma coisa que o homem está acostumado, é o enfrentamento de temperaturas também, né? Então, crioterapia, né? Então, você entrar numa banheira de gelo, ou então você entrar numa câmara de nitrogênio, por exemplo, podendo fazer o teu corpo, né, acelerar alguns mecanismos de choque no teu corpo que possam ajudar na produção de substâncias. Tudo isso é biohacking, tá? Em alguns minutos, tá? Eu falaria horas para vocês. Muito bom. Doutor, como você se tornou nosso ouvinte também, você deve saber, já que na parte final da conversa a gente tem aquela brincadeira do Icebreaker, legal, que é justamente o jogo de cartas que a gente costuma sortear uma. Ainda bem que o Icebreaker não é o Ice Tank agora, senão então eu ainda não estou preparado para esse tipo de coisa, não. Mas eu confesso que a de hoje ela não foi tão sorteada, não, tá, a carta? Mas é uma pergunta aqui mais capciosa para você. Podemos legal fazer? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Qual foi a última coisa que você comeu hoje? Poxa, eu tomei um chá agora há pouco, tá? Mas comer, na verdade, foi na hora do almoço. E eu tive um almoço, foi um almoço legal. Foi um almoço... ele foi bem plant-based. Na verdade, o meu conceito de plant-based, né? Eu sou um pouquinho radical. Vocês veem que eu gosto de olhar um pouco fora da caixa, nos dois extremos, né? E assim, eu não acho que um cara, para ele ser plant-based, ele tem que ser vegano, tá? Eu acho que um cara plant-based, ele come baseado em vegetais, mas ele pode ter alguma coisa animal. Então foi um prato bem brasileiro, tinha arroz com feijão, tinha legumes, tinha salada, né? Tinha uma saladona tradicional ali, alface, tomate, cebola, tinha rúcula, tá? E tinha um espinafre ali com um pouquinho de ovo, né? E bem nesse equilíbrio, tá? De macronutrientes, tentando ficar bem, né? Assim, não ter grandes abusos. Tem gente que fica melhor, às vezes, comendo menos no almoço. O almoço, para mim, é uma refeição importante, tá? E uma coisa que eu queria deixar aqui para vocês, claro, quando a gente fala de estilo de vida, e quando eu lido com um paciente em estilo de vida, eu tento lidar para o seu estilo de vida, né? Que ele é diferente do meu estilo de vida, né? Então, de repente, eu colocar uma coisa que você fala assim, eu sou um carnívoro, e assim, eu preciso comer carne para minha vida. Eu virar para você e falar, então não vou te atender porque você come muita carne? Não. Nós vamos adaptar isso e tentar fazer, de repente, trocas, né? Você não come nada de vegetal, vamos colocar aos poucos e isso vai fazer diferença. Mas é isso aí, eu já estou em jejum algumas horas aí, eu comi 1h pouco da tarde, já estou em jejum algumas horas, está na hora de comer. Pois é, estamos com fome. Bom, outra tradição que a gente tem aqui, para encerrar, uma recomendação de um livro e um filme. Ah, legal. Bom, eu já falei do meu livro, né? Então, eu reafirmo ele aqui, tá? Mas eu queria, na verdade, além do meu livro, que é o Manual do Estilo de Vida, né? Eu acho que um livro que eu citei para aqueles que gostam de saúde, tá? Mas assim, aqueles que gostam mesmo de saúde, querem dar um passo a mais, eu gosto muito do Medicina da Imortalidade, do Ray Kurzweil, que tem uma pegada de high-tech, high-touch, tá? E acho que esse é um livro muito legal. Não podia deixar de fora, tá? De colocar para vocês um livro clássico, que é O Médico de Homens e Almas, do Taylor Caldwell, né? Então conta a história de São Lucas, que é o padroeiro dos médicos, né? Então mostra toda a peregrinação dele, sabe? Através do desespero, das trevas, sofrimento, angústia, sabe? Desesperança e o encontro com Deus, né? Então mostra muito dessa espiritualidade que eu acho que é muito legal, tá? Pra gente, que na verdade é o encontro com o seu eu interior, né? Então eu acho muito legal isso. E filme, tem um filme que eu assisti há muito tempo atrás, né? Eu estava na faculdade de medicina na época que eu assisti o filme, quando ele foi lançado, e talvez ele tenha me projetado para essa vida que eu segui, tá? Ele é traduzido em português como Um Golpe do Destino, mas ele em inglês é The Doctor, né? É do William Hurt, e ele é um cirurgião de sucesso, né? Cara que, sabe, bem cirurgião mesmo, aquele cara dono da verdade, desconectado da família, do paciente, ele está enxergando ali, sabe, o órgão, né? O coração, o cérebro, está enxergando o pâncreas, né? Mas por vezes não está enxergando, que me perdoem os cirurgiões, né? Mas alguns se comportam assim, tá? Só que ele um dia adoece, né? E quando ele adoece, ele passa a viver sob a perspectiva do paciente. E ele sofre em espera, ele sofre a picada, ele sofre excesso de exames,
E aí ele começa a entender, e ele começa a entender compaixão na vida dele, né? E compaixão na profissão. Então é lindo nesse aspecto, eu acho que é o filme que eu mais indicaria para fazer para tudo que eu contei para vocês aqui. Excelente, Dr. Fábio. Mais uma vez, obrigado por disponibilizar esse tempo com a gente, dividir esse conhecimento. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas nesse momento tão difícil. Não, espero que possa ajudar muita gente. E acabei não falando para vocês aí algumas coisas na história, por exemplo, passos do envelhecimento saudável e tal. Fica para uma próxima jornada. Parte 2. Vai ficar interessante aí. Acho que vocês vão gostar. Muito bom, fantástico. Valeu, pessoal. Agradeço a oportunidade. Um abraço a todos os ouvintes aí. Obrigado. Obrigado, Dr. Abração. Fábio. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.